ouvir a voz do Salvador. Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 29. Aos pouquinhos a gente está caminhando na sequência aí em Gálatas, dando uma olhadinha nesse texto, versículo por versículo, olhando com carinho. E o apóstolo Paulo diz assim, em Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 29: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Vou repetir esse trecho. Estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Algumas pessoas aqui conheceram o pastor Carlos Cooper. Foi meu pastor desde os meus 15 anos. Eu fui para o seminário, ele foi meu tutor. Depois eu vim para cá, ele veio junto, ficou aqui durante 9 anos, e até hoje, semanalmente, a gente dá uma palavra um com o outro, invariavelmente. O pastor Carlos, ele tinha um sermão só, um discurso só. Era a questão da certeza de salvação. Todo lugar que a gente ia, o pastor Carlos tinha um negócio da certeza de salvação. Então a gente passava, ele ia no mercado e comprava alguma coisa, tirava um folheto e falava: olha, aqui tem a informação sobre a coisa mais importante que você pode ter na vida, que é a certeza de vida eterna. Passava num guarda, todas as vezes o guarda pedia a carteira, ele pegava e entregava um folheto depois. E o pastor Carlos falava sobre a certeza de salvação o tempo todo. E em algum momento eu até enjoei um pouquinho, porque eu andava muito com ele, e às vezes ele pregava o mesmo texto, todo lugar que ele ia pregava o mesmo texto. E às vezes eu falava: pastor, mas de novo aquele texto, né, que o senhor vai pregar? Porque era esse assunto tão importante para ele. Parece que esse negócio não é uma preocupação da geração de hoje. A gente quer ouvir sermões que falem como é que a gente faz para melhorar o casamento. Outros, como é que a gente faz para casar. Outros querem como é que a gente faz para poder ter uma vida vitoriosa e ganhar mais dinheiro. Outros estão querendo, a gente precisa ouvir alguma coisa que seja prática para poder mudar o país. Enfim, só que a Bíblia, ela não para ficar resolvendo esses probleminhas da vida de todos nós o tempo todo, não. Como a gente está pegando a carta aos Gálatas e está lendo ela trechinho por trechinho, não dá para a gente sair muito do que ele está propondo. E o apóstolo Paulo está resolvendo um problema com a igreja da Galácia. Aqueles irmãos aprenderam a respeito da graça como meio de salvação, e alguns irmãos que já tinham se convertido começaram a ensinar que eles precisavam cumprir algumas coisas da lei para poder ser salvo, e para poder se sentir salvo, e para poder ser da igreja. E a gente fica pensando: mas parece que eu não tenho muito a ver com isso hoje, porque eu não estou na Galácia, porque eu não tenho essa preocupação. Então por que eu tenho que olhar isso? Porque esse continua sendo o assunto mais importante para a vida nossa. O assunto mais importante que nós temos é como é que se dá a minha relação com Deus. Eu sou pecador, Deus é santo, eu preciso de Deus. Deus não precisa de mim, mas eu preciso dele. Se eu resolver não vir mais para a igreja, Deus vai continuar bem, obrigado, ele continua sendo Deus, e eu vou estar perdido.
Então, eu preciso resolver isso, porque o que me dá força para poder resolver o problema do meu casamento, para poder pagar a minha dívida, para poder encarar o sofrimento do mundo, o que me dá força é qual é o nível de comunhão que eu tenho com Deus. E eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre a força contrastante do Evangelho. A força contrastante do Evangelho. É muito importante que a gente entenda que existe um poder sobre nós, um poder espiritual, que existe um poder espiritual sobre a minha vida e sobre a vida tua. Esse poder não é alguma coisa que surge dentro de mim, ou alguma coisa que surge de mim, é uma coisa que surge do céu, é uma coisa que surge do Senhor, e que vem sobre a minha vida e vem sobre a tua vida. E é esse poder que nos dá a condição de viver. E aí, o apóstolo Paulo vai trabalhar primeiro o poder e o limite da lei. No versículo 23 e 24 diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por ela. Olha, a lei, ela é um princípio maravilhoso. Os 10 mandamentos, a lei espiritual é um princípio maravilhoso. Quando a gente coloca os 10 mandamentos e fala assim, caramba, só são 10. Se eu tomar a decisão hoje de obedecer essas 10 regrinhas aqui, eu vou ser muito feliz e vou fazer muito feliz quem vive comigo, e o mundo vai ser muito melhor. Só são 10 regras. Não é possível que eu não seja capaz de cumprir 10 regras. Aí quando chega o fim do dia, a gente olha para aquelas 10 regras e fala, meu Deus do céu, eu não consegui. Eu tropecei aqui, eu tropecei acolá. E aí depois tinha as regras cerimoniais lá do Velho Testamento, que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer assim, tinha que fazer assado, tinha que fazer tal sacrifício, tinha que um monte de coisa. E aí, para poder definir quem era de Deus e quem não era de Deus, era quem fazia essas regrinhas. Quem fazia essas regrinhas era de Deus, quem não fizesse essas regrinhas não eram de Deus. Então era isso que diferenciava o judeu do não judeu, o judeu do gentio, o judeu do grego. O judeu então começou a se considerar alguém muito especial, porque existia uma regra sobre ele, e ele tentava ao máximo cumprir essa regra, e ele acreditava que se cumprisse a regra era capaz de ser salvo, era capaz de ser justificado, era capaz de ser considerado povo de Deus. E aí, o apóstolo Paulo usa uma figura falando que a fé, ela tem esse poder de melhorar a nossa vida, mas a fé, quanto a lei, aliás, a lei tem o poder de melhorar a nossa vida, porque se eu obedecer a lei, eu vou ser um filho mais obediente, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa mais legal, eu vou ser uma pessoa mais crente. O problema é que cada vez que eu olho para a lei, eu vejo o quanto eu sou pecador. Quanto mais a gente olha para a lei, mais a gente percebe o quanto nós somos pecadores. Quando vocês olharem para mim, vocês vão conseguir enxergar vários pecados, mas quando a lei olha para mim, ela descobre coisas horríveis. Quando eu olho para você, eu consigo perceber alguns pecados, porque eu conheço alguns de vocês. Mas quando a lei olha para vocês, ela expõe o pecado de vocês e deixa muito claro para dizer assim: eu sou pecador, vocês são pecadores, nós estamos perdidos. E sabe o que a lei fez? O apóstolo Paulo diz assim: apesar dela ser boa, ela nos encerrou, ela nos prendeu, ela nos deixou numa situação de desesperança, e nós não temos possibilidades. Se eu for depender da lei para ser salvo, eu nunca vou ser salvo. Se eu for depender da obediência para poder ser membro da igreja, eu não posso ser membro da igreja. Se a minha certeza de salvação estiver dependendo da lei, não tem como eu ficar sendo salvo, porque a lei, ela não é capaz de promover a minha salvação. A lei só é capaz de promover a minha condenação. E aí o apóstolo Paulo diz assim, que a lei nos serviu de aio. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro de um irmão lá em São Paulo, que tinha vindo do Espírito Santo, era uma igreja, uma comunidadezinha pequena, e eu perguntei numa reunião de escola dominical, eu perguntei o que é aio, e ele era um velhinho sentado lá atrás, ele disse tempero. Aí eu disse assim, não é alho, é aio.
ele diz assim, sempre foi tempero, só se mudou, né? Não é aio, é o elo da corrente, é aquilo que liga uma coisa na outra. Mas a expressão melhor era uma expressão que tinha na época de Jesus, que era chamada de paidagogos, ou paidagogos em grego, que é uma palavra conhecida nossa que gerou o pedagogo. O paidagogos era normalmente um escravo mais velho, de muita confiança, que os pais acreditavam muito nele. Ele não tinha o papel de ensinar, mas ele tinha o papel de levar a criança na escola. Então, era um escravo de moral, sério, de confiança, que pegava aquela criança e levava até lá na escola para que ela tivesse o conhecimento. A lei, ela serviu para isso, ela serviu para pegar-nos na mão, nos levar até Cristo, e aí a Bíblia diz que ela cumpriu esse papel para que essa fé, que ele estava falando antes, que essa fé pudesse se revelar. Então, irmãos, a lei, ela é maravilhosa, quando você está tentando obedecer, quando você está tentando fazer tudo direitinho, quando você está tentando viver uma vida santa, quando você está se esforçando para fazer o melhor, graças a Deus, a tua vida realmente vai ser melhor por causa disso. Mas não imagine que a tua capacidade de obedecer é que te dá a condição de ir para o céu. Porque se você depender da tua capacidade de obedecer, você está perdido. Eu já citei essa frase várias vezes, hoje inclusive no Catecúmenos, a frase que rodou a semana passada. Quando alguém morrer e for para o inferno, ele merece estar lá. Quando alguém morrer e for para o céu, não merece estar lá. Aquilo se chama lei e isso se chama graça. Nós somos salvos pela graça. E a lei, ela tem um poder, mas ela tem um limite. O poder da lei ela tem a capacidade de nos mostrar o nosso pecado, mas ela tem um limite, ela não é capaz de me salvar. Ela não é capaz de me tornar justificado. Então, pode parar com esse negocinho de imaginar que a tua salvação, que a tua vida depende da tua obediência. A tua salvação depende da graça. A tua obediência faz você viver uma vida melhor, mas não salvação. Segundo, o poder e o limite da fé. A fé, por sua vez, tem um papel amplo. O versículo 25 diz assim, que mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Obrigado, Viana. Veja, agora o apóstolo Paulo diz assim, irmão, a lei, ela teve esse papel de te pegar, chegar lá diante de Cristo, você olhar para ti e perceber o quanto você é nada. A lei tem esse papel de pegar você. Sabe quando você faz uns exames? Esses dias atrás eu fiz uma bateria de exames, e aí você fica esperando o resultado, porque o exame ele vai te expor. A lei faz isso, a lei, ela pega, apresenta você, você olha e fala assim, ai de mim, porque eu estou perdido, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí, Jesus pega na tua mão, coloca para dentro da escola e diz assim, fulaninho, deixa eu te falar uma coisa, a lei foi muito útil, foi muito legal, serviu até aqui, só que você não é para ficar ligado ao aio, não é para ficar ligado ao paidagogos. Porque se você ficar ligado ao paidagogos, ele é capaz de trazer da tua casa até aqui na escola, mas ele não está preparado para te ensinar, porque quem vai te ensinar verdadeiramente sobre as coisas eternas é Cristo. Então, você precisa tomar consciência do amor de Jesus pela tua vida, o amor que perdoa, o amor que transforma, o amor que faz você uma nova criatura, é a fé em Jesus. A fé em Jesus não é conhecer sobre Jesus. A fé em Jesus é essa absoluta consciência de quem eu sou, absoluta consciência de quem é Jesus e absoluta confiança de que a minha vida depende de Jesus. Eu confio que Jesus é o meu Salvador. Eu não sou bom para ser salvo. Ninguém é bom para ser salvo.
Ninguém merece a salvação, ninguém merece ser membro da igreja, ninguém é melhor do que ninguém, estamos todos encerrados pela lei dentro da condição de pecadores. Mas a fé, eu não preciso mais ficar ligado no aio, diz o apóstolo Paulo, porque agora todos vós sois filhos de Deus. Vós quem? Vós que estáis em Cristo, porque vos revestistes de Cristo. O que torna você alguém agradável para Deus não é você. O que torna você alguém querido por Deus não é você. É o fato de que você se revestiu de Cristo. Como? Através da fé. E a figura que o apóstolo Paulo usa aqui, ele diz assim: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Um judeu, ele se considerava o filho de Deus. Quem não era judeu não era filho de Deus. Então, se alguém quisesse ser considerado judeu, ele precisava fazer 3 coisas. Primeiro, ele precisava circuncidar-se, porque se ele não se circuncidasse, ele não estaria cumprindo a lei. Segundo, ele precisava prestar sacrifício, porque era o sacrifício que fazia com que ele se reconhecesse como pecador. E terceiro, ele precisava se batizar. E o batismo judeu tinha um rito diferente do nosso. O homem, obviamente que era só homem que se batizava, porque mulher não era contado naquele período e ninguém aceitava mulher, então nem contava. Portanto, que a mulher que se circuncidava era homem, né? O homem chegava lá e ele tinha que tirar todos os pelos do corpo, tinha que cortar direitinho a unha e tinha que tomar banho com pelo menos 300 litros d'água totalmente pelado. Ele tinha que estar totalmente nu, porque o corpo dele tinha que ser todo lavado para tirar todas as sujeiras do fato de ser gentil, do fato de ser grego, do fato de não ser judeu. E aí normalmente tinham pelo menos 3 representantes do judaísmo como testemunha, onde ele ia confessar a sua fé. O apóstolo Paulo pega essa figura para dizer assim: você não precisa mais prestar sacrifício, porque Jesus já prestou sacrifício por você. Então você não tem que fazer sacrifício mais. Segundo, você não precisa circuncidar-se, porque agora você é recebido pelo sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Quando você é batizado em Cristo, não é na água, quando você é batizado em Cristo, você se revestiu do Cristo. Agora você é filho de Deus. Então, aquele homem que saía lá pelado lá, junto com aqueles 3 homens, botavam a roupa nele, ele agora saía puro, ele agora era um judeu. Agora eu sou judeu, agora eu sou filho de Deus. Apóstolo Paulo vai dizer assim: agora acabou isso, queridinho. Agora todos vós, e ele está falando para a igreja da Galácia, ele está falando para os gentios que se converteram, que os judeus estavam indo lá para poder dizer para eles que eles tinham que cumprir regra, e Paulo diz: vocês não têm que cumprir as regras dos judeus, eu sou judeu, nós tínhamos as nossas regras, nós tínhamos as nossas coisas, vocês não precisam. O que vocês precisam é crer em Jesus. Se você se revestiu de Jesus, você é filho de Deus. Sabe, irmãos, isso é muito importante, porque em vários momentos da nossa vida, nós somos tentados a cair na acusação de Satanás, porque Satanás de vez em quando chega para a gente e fala: você? Te conheço, cara. Não tem aquele povo que tem medo de endemoniado? Outro dia a gente estava conversando sobre isso, tem medo de endemoniado. 2 coisas que crente tem medo: endemoniado e pastor da Assembleia de Deus. Porque demônio de vez em quando tem um negócio de revelar pecado, né? Ah, eu te conheço. Aí por causa morre de medo, porque meu Deus do céu, ele vai falar meus pecados. E pastor da Assembleia de Deus que tem dom de revelação, ele diz assim: eu vou revelar. O cara morre de medo dele, né? Olha, agora eu não preciso mais, porque eu já estou assumindo, eu sou pecador mesmo. Eu preciso é da graça, o que me salva é a graça, quem me salva é Jesus, é o fato de que eu estou revestido por Jesus, eu agora sou filho de Deus. Então,
quando Satanás vem me acusar, eu sou tentado às vezes a entrar no aluguel do Satanás e fico tentando me acusar também. Quando eu peco, quando acontece alguma coisa, de vez em quando eu não sinto assim, eu sou um filho que pequei contra Deus e eu estou com vergonha do meu pai, e eu agora quero chegar no meu pai e quero pedir perdão. Quando é assim, é normal, é assim que o Espírito age. Às vezes a gente fala assim, eu acho que não sou filho não. E aí o apóstolo Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo quem o justifica. Sofra, chore profundamente pelo seu pecado, como um filho que se arrepende diante do Pai, mas não como alguém que não é filho, porque o apóstolo Paulo diz assim: se você se converteu, você está revestido de Cristo sobre a tua vida. E aí, para a gente terminar, além do limite da fé, a gente tem a abrangência e o efeito da graça. A abrangência e o efeito da graça. O apóstolo Paulo diz assim: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O apóstolo Paulo está dizendo para ele: irmãos, vamos combinar um negócio aqui? Eu cresci numa família judaica, sou fariseu. Todo judeu aprendia a fazer uma oração que ele tinha que repetir todo dia. De manhãzinha ele dizia assim: ó Deus, muito obrigado, porque eu não nasci gentil. 2, muito obrigado porque eu não nasci escravo. E 3, muito obrigado porque eu não nasci mulher. Para o judeu, essas 3 classes de gente, elas eram realmente preconceituadas. Elas eram maltratadas até. O gentil, o escravo, gentil era alguém não judeu, o gentil, o escravo e mulher. E era essa a mesma oração: Senhor, muito obrigado porque eu não nasci gentil, nem escravo, nem mulher. O apóstolo Paulo diz assim: querido, quando você é revestido de Cristo, quando a graça chegou sobre a tua vida, a graça fez uma transformação maravilhosa na tua vida, e agora já não existe mais judeu nem grego. Acabaram-se os preconceitos. Na igreja judaica, o judeu não come na casa do não judeu, o judeu não cultua com o não judeu, o judeu não faz aquilo com o judeu, não faz aquilo com o não judeu. O judeu, ele é cheio de coisa, porque não pode. Na igreja de Jesus não tem mais isso, porque em Cristo agora nós somos toda a mesma coisa. Tanto o judeu quanto o gentil, todos são filhos de Deus. Na proposta do evangelho, na proposta da graça, a abrangência da graça, acabam-se com os preconceitos, acabam-se com esses etnocentrismos, acaba com essas coisas de eu sou melhor do que o outro porque eu sou americano e o outro é brasileiro. Na igreja não tem mais isso. Hoje em dia não tem muito, né? Mas eu lembro antigamente que tinha assim, botavam umas faixinhas na cidade pequena: grande pregador vindo dos Estados Unidos. Eu nunca vi um grande pregador vindo do Paraguai, porque lá no Mato Grosso do Sul a gente tinha um certo preconceito com o Paraguai, né? Aqui não tem um grande pregador boliviano. A gente gosta de pregador americano, pregador inglês, pregador, né? Porque parece que eles são mais chiques. No evangelho de Jesus isso não existe. O apóstolo Paulo termina esse versículo chamando a atenção para dizer assim: olha, agora todos vós sois um em Cristo. Não tem mais diferença entre judeu e não judeu. Segundo, não tem mais diferença social. Na igreja não tem negócio de escravo ou de livre. Todo mundo é a mesma coisa. Porque o que torna você digno não é o fato de você ser senhor, e o que torna você indigno não é o fato de você ser escravo. O que torna você indigno é o fato de todos vocês serem pecadores, e o que torna vocês dignos é o fato de todos vocês estarem revestidos por Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem nos torna todos a mesma coisa, portanto, não dá mais para viver com preconceitos entre nós. Só que o apóstolo Paulo fala mais: não existe mais também homem nem mulher. No reino de Deus não existe a diferença entre homem e mulher. Agora não dá para ter sexismo, não dá. A gente fica, hoje em dia, né, é até perigoso a gente falar esses negócios, mas assim, não existe diferença de gênero mais.
Porque no reino de Deus, lá no Velho Testamento, a mulher não podia participar do culto, então as mulheres ficavam no lugar, para os cantos assim, quem participava do culto eram os homens. Agora não tem mais isso, porque agora homem e mulher é tudo a mesma coisa no reino de Deus. Por quê? Porque a graça transformou todos na mesma coisa. O quê? Filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus por causa da graça. E aí ele termina o trecho dizendo assim: se vocês são de Cristo, então todos vocês são descendentes de Abraão. Os judeus estão indo aí, meus irmãos judeus estão indo aí, e estão falando que vocês precisam cumprir isso ou cumprir aquilo. Precisa não. Vocês todos já são filhos. Porque o que faz de vocês filhos não é o cumprimento da lei. O que faz de vocês filhos é a sua fé em Jesus Cristo. E se vocês são filhos, então vocês são todos herdeiros, segundo a promessa que no texto anterior ele tinha falado que foi feito lá em Abraão, de que todas as famílias da terra seriam benditas em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, essa reflexão eu queria convidar a gente para alguma coisa. A primeira é essa coisa: olha, a maior bênção que você pode ter na vida é a certeza da vida eterna. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo pagou o teu pecado. Antes você era inimigo, agora você é filho de Deus. Jesus morreu na cruz por todo aquele que crê. Se você crê, assume um compromisso com Jesus. Se você crê, assume um compromisso com a igreja de Jesus. Se você crê, assume que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e eu quero que me revestir de Jesus, eu quero me batizar, eu quero ser membro de uma igreja, eu quero servir o meu Senhor. Lá na minha igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, lá é um lugar de pessoas que são pecadoras como eu, e que estão todos os dias pedindo perdão, pedindo graça, e pedindo de novo para Deus dar uma chance. Então por isso eu estou lá na minha igreja, porque lá na minha igreja não está dependendo daquilo que eu sou como pessoa boa, porque eu não sou como pessoa boa, mas eu sou alguém que confio em Jesus. Se você confia em Jesus, querido, entenda isso: você é filho de Deus, salvo pela graça. Não permita que Satanás tire a tua paz, porque você não conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Ninguém nunca conseguiu, só Jesus. Ninguém nunca vai conseguir, só Jesus. Quando você não cumpriu os 10 mandamentos, você criou um problema para ti. Pede perdão e tenta acertar a vida, tenta recomeçar, tenta fazer de novo, porque você não está mais obrigado a depender do cumprimento dos 10 mandamentos para ser salvo. Todas as festas judaicas acabaram para nós. Nós não temos festa da Páscoa. A festa da Páscoa é a morte de Cristo, a gente comemora na Santa Ceia. A gente comemora aqui o domingo da Páscoa porque é uma lembrança cristã, mas nós não temos a festa da Páscoa do Velho Testamento, não temos a festa dos tabernáculos, não temos nenhuma cerimônia do Velho Testamento, não temos nada a ver com o judaísmo do Velho Testamento, porque o judaísmo do Velho Testamento todos apontavam para Cristo, e eu não preciso mais cumprir qualquer coisa da lei cerimonial do Velho Testamento. A minha fé em Jesus depende de quem Ele é, depende de quem eu sei que Ele, daquilo que Ele fez. Eu sei quem é Jesus. Eu gosto disso. Hoje de manhã eu estava falando com catecúmenos. Jesus é o filho do Zé e da Maria, que foi nascido lá em Belém, criado lá em Nazaré, cresceu com os meninos lá, trabalhou lá, comeu por ali, viveu por ali naquela comunidadezinha, e aos 30 anos assumiu que ele era o Filho de Deus que morreu na cruz. Sei quem Jesus é. Eu sei o que Jesus fez. Ele morreu na cruz, não porque os homens decidiram matá-lo, porque ele veio para morrer na cruz para nos salvar. O que ele está fazendo? Ele está agora à direita de Deus Pai como advogado meu. A Bíblia diz assim: essas coisas foram escritas para que vocês não pequem. Se todavia vocês pecarem, tem advogado no céu intercedendo por você. Então Jesus está lá hoje intercedendo por você e por mim. E o que Jesus vai fazer? Um dia ele vai voltar para buscar todo aquele que crê. Essa é a nossa vida.
Essa é a nossa fé, essa é a nossa paixão, essa é a nossa alegria. Portanto, eu agora preciso aprender que se a graça me alcançou, eu sou fruto da graça, alvo da graça, mas eu sou instrumento da graça. Eu não sou mais daquelas pessoas que saem daqui para viver com preconceitos, porque fulano é da raça A ou da raça B, porque fulano é da condição social A ou da condição social B, ou porque fulano é do sexo A ou do sexo B. Eu sou filho da graça, alvo da graça. A graça me alcançou, a graça me salvou. E aí eu preciso de algum instante olhar para Jesus, para poder dizer assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o que me trouxe hoje aqui foi o teu perdão, o que me mantém aqui é o teu perdão, o que faz com que eu olhe para o futuro é o teu perdão, e eu tenho certeza que em Jesus, no Senhor, eu vou viver eternamente na presença do Pai, no tempo da dor, no tempo da alegria, no tempo da vida e no tempo da morte, porque toda a minha confiança depende de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus alimente no teu coração a fé, porque o que vai te dar força para lutar no casamento, na empresa, no trabalho, na vida dura, não são as receitas dos coaches nem dos psicólogos, é Jesus, é a certeza de quem é Jesus na tua vida. Portanto, alimenta a tua fé, querido, e continua firme, porque no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo por vocês. Vamos orar? Ora ao Senhor, fala com Ele e coloca o teu coração diante do Senhor. Nosso